Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito relevante, sobre organização de culto e celebração. E para isso eu trouxe dois grandes convidados aqui, Samuel, líder de adoração da nossa igreja, e Augusto, líder de conexão. Se apresentem aí, deem um oi pra Estamos gente. aí, pessoal, tudo jóia? Sou o Augusto, eu sou líder junto Hoje com a minha não esposa, teve né? Não, hoje não tem gracinha. Tô sério, o patrão tá aqui, nós temos que ficar mais Diferente. pianinho. É diferente, Samuel né? não deu um Porque- sorriso até agora. É verdade, eu tirei 2 semanas de férias, fui assistir os episódios no período que estava de férias e vi lá as gracinhas, Patrocínio né? do Energia. Eu ia até Cheguei entrar com a minha na sala geladeira pra vazia, pegar um não Monster, tava não cheia. tinha. Hã? Eu cheguei e até pensei em pegar um Monster, mas depois a Não, sanidade tá vazia veio até a- hoje, inclusive, né? Vocês não Sério? repuseram, Na né? verdade é o seguinte, o Isso Renan... aconteceu mesmo? O Renan falou que ia coordenar isso aí, né? Então, ele não tá aqui, vamos falar que foi ele, Entendi. né? Que não repôs. Meu Deus. Dá um oi aí, Samuel, pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Privilégio estar aqui mais uma vez. Tá muito sério hoje, engraçado, diferente dos outros episódios. Mas tudo bem, vamos entrar na pauta de hoje, organização de culto e de celebração. Eu quero começar fazendo uma pergunta pra vocês, né? Qual era a mentalidade de vocês antes de vocês, de fato, serem vocacionados, trabalharem, exercerem a função ministerial? Quando você chegava num culto, eu pergunto isso porque muitas pessoas não têm noção do que acontece ao longo da semana. É verdade. Né? Qual era a mentalidade de vocês quando vocês chegavam num culto, numa celebração? Pode começar, Samuel, vai lá. Tá, então vamos lá. No meu caso, eu cresci na igreja e vendo meu pai pregando, minhas irmãs e minha mãe cantando. Então eu tinha uma noção de que havia uma organização, tinha que ter alguma coisa, né? Só que obviamente era bem diferente do que a gente vive hoje, né? Eu penso que igreja no interior, a realidade lá é muito diferente, né? Eu não sei se é só no meu interior, não sei se Dos meus no meu interior, não sei se no seu interior. Ah, o seu interior era é bonito, ele é todo colorido, né? ai, que referência. Não, é porque você citou isso, inclusive, live. uma live, Aquela né? live, que cara. você disse que o seu interior era colorido como esse vitral aqui. Mano, essa história, velho. Essa história não vai vencer nunca. Deixa eu contextualizar. Posso contextualizar a história ou não? Não, Não, volta deixa no pra lá, você deixa parou, pra lá. deixa pra lá. Depois a gente resolve É. isso. Então a visão que eu tinha de culto, independente de qual igreja eu ia, era aquela que tinha na igreja que eu Sim. frequentava, que eu era membro, né? Que o pastor preparava uma mensagem e, pelo menos no meu ofício, no setor da música, tinha um ensaio ou antes do culto. Engraçado que eu achava até esquisito quando o ensaio era no dia anterior ao culto. Eu lembro que eu ia em algumas igrejas e eu falava, e o ensaio lá, como é que é? Não, cara, a gente ensaia no sábado pra tocar no domingo. Eu falei, sério? Que esquisito. Porque lá em Virginópolis, o ensaio era 6 da tarde, acabava às 7 horas, pro culto começar às 7h30. E pra mim, ok, tudo normal. Né? Então, qualquer igreja que eu fosse, eu tinha essa referência, né, da igreja que eu estava e tal. Então, é basicamente isso. É lógico que ao longo do tempo as coisas foram mudando e hoje a gente tem uma visão completamente diferente. E quando eu te chamei pra trabalhar aqui, que eu te falei que Foi tinha que muito trabalhar legal. durante a semana? Então a história mudou muito aí, né? Que era o esquema. Porque eu cheguei aqui na PIB muito inocente, amando tudo, o projeto e tal. Pô, cara, que legal, mano. Vamos pra cima, Juan. E é isso, mano. Aí acabou, não sei se foi um domingo à noite. Não, acho que foi depois de uma reunião Não, de eu terça. tinha te convidado já. Falei assim, Não, Samuel, você me quer chamou pra servir vir. com a gente, quer trabalhar, você é Isso. seminarista, tá chegando É. aí, quer participar, fazer parte de tudo? Não, quero, Quero. muito legal. Isso foi numa terça-feira. Isso. Beleza, acabou. Aí falou assim, ô, mano, amanhã a gente se vê de novo. Aí eu, como assim, amanhã? Quarta-feira, fazer o que aqui? Aí falou, uai, a gente Trabalhando, trabalha né? quarta-feira. Quinta, sexta. Mas vocês vêm na igreja todo dia? Vem, todo dia. Trabalho. Eu falei, E o que vocês fazem, né? Eu falei, não, só vem aí. Beleza, tô vendo até hoje que nós estamos fazendo. Até hoje não parou de vir todo dia, né? No meu caso era interessante porque eu também era do interior, né, Montes Claros. Mas nossa igreja era um pouco diferente porque ela O tinha seu interior também é diferente? Não, o meu é mais normal, assim. para! Você gosta de colorido, não. Tá. O que você me falou? Mas o Samuel, ele vem, pra quem não pegou aí na história, veio de Virginópolis, é uma Isso. cidade de Nascido e 8 criado. mil habitantes, próximo a Governador Valadares, Isso. a cidade maior, e o Augusto veio de Montes Sou de Claros, já é Montes uma Claros. cidade maior, Ela já é 500 mil maior, habitantes, tem, né? tem
Quase 500, não 500. chega a ser 500, Tá. mas tem quase 500. Ok. E era uma igreja até que meio que organizada, assim. Então, Na minha também é. não. Eu falo assim, no que você citou, tipo, então tinha uns ensaios de louvor no sábado. Não sei como é que era a rotina dos pastores quanto à pregação. Mas eu sei que tinha um ensaio no sábado, do louvor, e lá era uma igreja um pouco diferente. Então tinha os outros grupos de outras coisas, de dança, essas coisas. Sim. Então tinha os ensaios durante a semana também. Então o pessoal treinava muito durante a semana para poder, nos cultos, fazer uma apresentação, fazer alguma coisa assim, né? Era uma igreja mais diferente, assim, do que a nossa é hoje. Mas eu não via esse nível de complexidade que eu vejo hoje. Uhum. É completamente diferente. O que a gente percebia é que tinha uma preparação mínima, mas não tinha um apego tão excessivo aos detalhes. Sim. E que é aí que eu acho que é o que muda, assim. Né? A questão Você falou apego. aos detalhes, no sentido assim, uma visão direcionada a todos os detalhes de um culto e também uma visão a longo prazo, não só imediatista ali do culto em si. Então, era isso que eu percebia. Tinha uma base Legal. de organização, mas não tão profunda. E a gente está falando então de organização para o culto, organização para a celebração, né? E o que envolve, então, uma celebração de domingo? A gente poderia falar uma celebração de um culto jovem, de um culto de oração no meio da semana. O que envolve uma organização de uma celebração? Tá, vamos definir aqui. Você fala na minha opinião ou o que acontece aqui na PIB? Tudo que a gente acontece, né? Tudo que acontece para quem tá ouvindo e assistindo a gente poder entender. Porque às vezes a pessoa tem a tendência Sim. de pensar assim, não, é o louvor e a pregação. faz? Mas o que envolve Nossa. toda essa celebração? Até chegar nisso aí. Vamos começar com a arrumação do terça-feira. templo. Uhum. No culto em si, no domingo, começa com a arrumação do templo, né? Então, tem o pessoal que vem mais cedo, limpa o templo, prepara o templo, limpa os bancos, poeira, essas coisas. Aí depois chega o pessoal que tá escalado pra cantina. Olha pra você ver. Antes do Não, mas culto isso ainda. você tá falando já Só do domingo. dia, né? Nossa, Ah, tô falando Quer de pegar antes de antes? já, Então vamos Mas Vamos aí, pegar. Vamos falar de cada ministério? Vai falar. Tá, cada deixa seu? eu vou Ei, norteando reformula aí vocês, que nós vamos vou ver se vai norteando falar. vocês. Porque Então, realmente são- o domingo muitas não coisas. começa no domingo. Começa na terça-feira. O domingo, ele ou na começa na segunda. terça. Na verdade, os nossos domingos, eles começam no dia do planejamento, um ano Sim. antes. Isso. Que já é organizado ali a questão das séries de mensagens, o que vai acontecer em cada mês, em cada domingo. Então, é uma organização que vem de muito antes, mas de maneira prática, ele começa numa terça-feira anterior, Isso. quando nós reunimos toda a equipe ministerial, né, formada pelos líderes de áreas, e ali a gente começa a projetar tudo que vai acontecer na semana e o que precisa ser feito para que no domingo as coisas possam acontecer, ou alguma outra celebração, como o sábado e a quinta-feira, né? Bom, da área da música, como é a sua organização para chegar no domingo? É muito legal, mas também demanda muito trabalho. Bom, o que a gente faz, na terça-feira até a gente tem uma reunião de tarde, né, nos ministérios, mas na parte da manhã a gente já define todo final de semana no que diz respeito a músicas, escalas, ensaio, vozes, arranjos. Então a gente faz Na tudo. verdade, você repassa isso, né? Porque a escala já tá montada. Não, a escala já tá pronta, mas por exemplo, às vezes a pessoa não pode. Sim. Aí como Repassa, vê o que precisa ajustar. Isso, o que precisa ajustar. Então, na terça-feira, já entra em contato, manda mensagem pro pessoal, já define as músicas ali mesmo, envia para eles para que eles vão ouvindo. Então, nessa mensagem, eles já tem noção da tonalidade que vai ser tocada, que tipo de arranjo a gente vai fazer, se a música que a gente vai tocar vai ser igualzinho ao vídeo que a gente está mandando, ou se vai ser uma versão própria nossa, se vai ter VS, se não vai ter VS, as vozes, quem vai fazer qual voz, quem vai liderar aquela música. Né? Então, tudo na terça-feira. Então, a gente faz isso para o culto de domingo, que é manhã e noite, para o culto dos jovens, que é no sábado à noite, para o culto dos adolescentes, que é no domingo de manhã, E para o culto das e o crianças. Kids. Né? Então, na terça-feira de manhã, a gente já define essas coisas. Né? E aí, na terça à tarde, que é na reunião, a gente já leva isso pronto, né? Porque a gente passa por todos os dias da semana na reunião, e quando chega no domingo, quem tá na banda, né? Quantas músicas vai ter? Tem algo diferente nesse culto? Entendeu? Então a ordem de culto a gente já faz baseado nisso aí também. Na quarta-feira, se ficou uma pendência da terça, a gente já executa na quarta, né?
Então a pessoa tá com dificuldade para pegar aquela voz. Não, beleza, vamos ver como que a gente pode melhorar isso aqui. Quando a gente tem os VS, vamos tocar com o VS. Na quarta-feira a gente começa já com a produção deles, que inclusive é aqui no estúdio, sob direção do Rodrigo, e a gente já começa a gravar. Na quinta-feira, aí já tá mais resolvido, porque na quinta-feira já tá tranquilo, o pessoal já tá... o pessoal que vai cantar e tocar já sabe a música, já tá estudando em casa e já tá com o VS em mão também para poder ouvir. Na verdade, o caso do VS a gente apresenta aqui no dia. Entendi. Né? No sábado. No ensaio. Que agora o ensaio é sexta. Então, na quinta-feira já tá tudo pronto. O domingo, o sábado, já tá tudo pronto. Só falta o ensaio pra gente ajustar algumas coisinhas em conjunto. Mas até na quinta já tá tudo ok. E aí, quinta-feira, a gente tem outras demandas aqui na igreja, né? Que aí é culto de oração, e aí já é atendimento com o pessoal do Ministério de Música. Então, eu mesmo faço um pastoreio intencional com aquelas pessoas que, né? Com alguns que a gente pega. E isso é bem legal, cara, porque dessa forma você consegue construir um domingo muito bacana. Você não espera chegar o domingo e você faz as coisas acontecerem. Você já constrói. Você é o líder de adoração. Sim. Como que está estruturado o seu ministério? Quem são as pessoas que te ajudam? Eu sou o líder responsável, né, por direcionar, por pastorear. O Rodrigo, ele é o responsável por toda essa área de gravação, produção musical. Estúdio, produção musical, é o Rodrigo que faz isso. E nas bandas, a gente tem aquelas pessoas que lideram algumas coisas, entendeu? Então, dependendo da banda, eu tenho uma pessoa que lidera os backs, então o pessoal, você vai enviar esse back aqui para as pessoas, entendeu? No domingo, por exemplo, se não é o Rodrigo que tá tocando, eu tenho outro baterista que ele faz a função de direção musical no culto. Então, ele que entra em contato com o pessoal da mesa, ele que entra em contato com os músicos, então ele faz esse trabalho. Dentro do ministério também, a gente tem os técnicos de som. Então, ali eu tenho a liderança, que é o Brandão, ele é o líder de toda a área da sonoplastia da igreja, né? Então, assim, ele também... Os holds, né? Temos os holds também. E o multimídia, né? Que aí é eu e a Marissa, a gente tá junto aí, trabalhando junto. Comunicação, né? Faz parte da comunicação também, mas eu também entro em contato com eles, porque tá todo mundo dentro. Então, se eu mando as músicas ali, sim, o hold tá tudo já interligado. Tudo interligado. O hold já tá sabendo, a sonoplastia já tá sabendo, o multimídia também já fica sabendo, porque assim você resolve tudo de uma vez só. Você não precisa cada dia da semana estar com alguém. Né? E além de tudo isso, né, que a gente faz, tem a formação e o preparo desse pessoal através da escola de músicas, que hoje é outro braço do ministério. Que hoje atua fortalecendo quem já tem alguma noção básica, né, que precisa de aprimoramento, mas também a gente está fortalecendo muito a questão de fomentar nas novas gerações novos músicos, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, a gente começou a escola de música, tá bem legal, né? Então, ela não é uma escola apenas para quem é da igreja, mas também para quem é de fora. Inclusive, se você quer fazer aula na nossa escola de música, é só nos procurar. E a gente faz isso. E os professores, eles são os próprios músicos da igreja. Legal isso, né? Então, tá o Rodrigo que tá ensinando bateria, tá eu que posso ensinar violão, guitarra, o Rodrigo também pode ensinar o baixo, tem o Léo, que é um outro baterista que tá nos ensinando, a Paola que dá aula de canto, a Priscila dá aula de teclado. Então, os próprios músicos têm essa responsabilidade de ensinar, né? E aí, avançando um pouco mais para o final de semana, na sexta-feira a gente ensaia. Não, eu queria que você falasse também sobre a questão das práticas em conjunto, no sentido de estimular crianças, adolescentes, isso. Pois a gente tem isso também, que é todo sábado, na parte da manhã. E aí, não necessariamente a pessoa precisa estar na escola de música, mas aquela pessoa que tem um interesse, né, ali. Porque muitas vezes o cara, ele sabe tocar. O adolescente, ele sabe tocar. Mas quando chega todo mundo, quando ele junta para uma banda, ele fica completamente perdido. Então, a gente não apenas ensina a tocar, mas também ensina ele a estar junto ali. Como fazer em um grupo, né? Então... E isso é passado tanto na prática em conjunto, mas também a execução deles com as pessoas que estão vendo. Então, não é só tocar, mas como que eu reajo diante das pessoas? Por exemplo, o garotinho que ele vai cantar, né? Não é só cantar. Ele consegue comunicar com o público dele? Ele consegue levar aquelas pessoas a adorar? Ele consegue estimular esse contato de banda e público? E isso é muito importante, principalmente dentro da igreja. Porque às vezes a gente acha que banda é aquela que se apresenta, mas dentro da igreja é completamente diferente. Sim, é outro mundo, né? É outro mundo, né? E aí chegou o culto, por exemplo, domingo 10 da manhã. Qual é a logística? Tá.
Eu só voltar um pouquinho antes no ensaio. Tá, que boa. A gente tem um ensaio na A sexta-feira. gente esqueceu disso, é verdade. Na sexta-feira, às 4h, a gente tem um ensaio da banda dos adolescentes pra tocar domingo, né? E aí, à noite, a gente tem um ensaio para o domingo mesmo. Então, a gente marca 7h, mas para os sonoplastas e hold, eu marco 6h. Porque a gente percebeu que a gente otimiza muito tempo fazendo isso. Porque você tem que montar toda uma estrutura. Você tem que colocar os pedestais, os microfones, os cabos, ver se está tudo certo, retorno, se o fone tá ajustado, se as baterias estão carregadas. Então a gente monta tudo isso para que quando chegar os músicos, 7h, a gente já tem um tempo de oração e já starta. Porque se a gente deixa para fazer tudo em cima da hora, você tem um ensaio ali de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Isso é muito desgastante, né? Então a gente está resolvendo muito problema com isso. E aí a gente tem um tempo de oração, de ajuste de coração ali com eles, a gente traz um texto, traz uma palavra, a gente pede para que as pessoas falem, né? Porque a gente entende também que o ensaio não é você simplesmente chegar e praticar aquilo que você sabe na técnica, porque você não sabe como é que foi a semana daquela pessoa. Exatamente. E no Ministério de Adoração você está lidando ali, por exemplo, hoje no Ministério nós temos 34 pessoas. Cada ensaio você está lidando com, vou dizer assim, no mínimo umas 8, 9 pessoas, você está lidando com 9 emoções diferentes. Você está lidando com 9 corações diferentes, você está lidando com 9 semanas diferentes. Né? Então é necessário esse ajuste ali logo no início, para que todo mundo esteja alinhado, focado. E aí passamos as músicas. Quando a gente está com um repertório muito difícil e há necessidade de passar individualmente, então a gente separa. O vocal vem para essa sala, que a gente vai passar os vocais, e o instrumento fica ali ajustando o que precisa. Né? E aí, para quando juntar tudo, não tem que ficar parando tanto, né? A gente consegue resolver isso. E aí, no sábado, a gente tem o ensaio dos jovens também, que é o mesmo esquema, para o culto à noite. E no domingo de manhã, o culto começa às 10h, e aí a banda chega às 8h30. Se a gente tem algum problema, se está com algum tipo de insegurança em relação ao culto, chega mais cedo. Por exemplo, Natal, o culto é 10h, 7h30 estava na igreja. Né? Você tem um culto que demanda mais atenção, mais técnica, mais tem que chegar preparo, mais cedo. né? Então a gente chega ali, mas de modo geral, 8h30, a gente passa o som, vê se está tudo certo, se alguém está inseguro em alguma coisa, passa, até 9h. Antes era uma passagem de 1 hora, mas a gente precisou reduzir isso. E até falar o porquê precisou. Sim. Porque normalmente a banda ficava ensaiando até 2 minutos antes que o culto começasse. Isso há muito O tempo. pessoal tá chegando na igreja e tá vendo. Então tira aquele fator surpresa, tira o fator de novidade, de organização. Então tá todo mundo vendo os erros, às vezes uma intolerância de um com o outro, clima pesado, tenso, né? Então a gente trouxe essa passagem para 8h30 às 9h. A partir de 9h eles ficam tranquilos, tomam um café, tomam uma água. Enquanto isso, na igreja tem um som ambiente, a gente está preparando o ambiente para a chegada das pessoas. E aí então 9h30 você reúne eles de novo, né? Que aí de 9 a 9h30 eles tomam um café, conversa legal, vai no banheiro. 9h30 a gente reúne na salinha atrás do palco e vamos ali, ó, abrir coração. Mike já tá ajustado, a gente já ajustou no ensaio, né? Então a pessoa tem que chegar ali pronta espiritualmente. A gente sabe que às vezes tem um imprevisto e tal, mas a gente tá ali, ó, vamos voltar pro foco, pessoal, e vamos orar. E ali a gente tem um período de 20, 25 minutos de oração. O que a gente trabalhou bastante, né, Samuel, com a equipe de louvor e adoração, é que a gente não sobe no palco para se encher de Deus. É verdade. Nem o músico, nem o pregador, ninguém. As pessoas têm essa tendência, não, quando eu for pregar, quando eu for cantar, eu vou estar cheio de Deus. Então a gente não sobe para se encher, a gente sobe ali para derramar, para repartir. Então tem que ter de fato uma busca, uma vivência antes, na semana, né, como um estilo de vida de fato para chegar ali no dia do domingo ministrando, né? Então, isso é muito importante, cara, porque uma das coisas que eu tenho ensinado, que a gente tem pegado no pé deles, é o seguinte: se a igreja não conseguir adorar, o ensaio foi em vão, a semana que você gastou estudando foi em vão, o tempo que você está aqui foi inútil. Porque você não conseguiu levar eles a adorar. O que a gente vê acontecendo assim é que em muitos lugares, e acontecia muito até aqui na própria igreja, as bandas elas tinham muito
a intenção da apresentação, né? A gente precisa se apresentar bem. É. Nós precisamos mostrar que a gente sabe fazer e a gente precisa ter excelência, o que não está errado. Tem que ter excelência, tem que ter preparo, tem que ter técnica, né? A excelência honra a Deus. Mas o propósito final de tudo que a banda está fazendo é conduzindo a igreja, inclusive ela mesma, a uma verdadeira adoração. Estimulando essa adoração. Então a gente começou a perceber que às vezes a banda era maravilhosa no sentido de preparo, técnica, mas que não rolava conexão e não rolava aquele louvor, aquela adoração. E é um processo, não foi da noite pro dia. Tem sido um processo, né? Tem sido. E tem que ser assim, porque às vezes é porque o músico, ele tem esse ímpeto de, pô, cara, aprendi um negócio novo, quero fazer, quero colocar numa música. Ok, isso é legal. Uma vez ou outra, mas às vezes se a gente não tem essa visão que a igreja precisa adorar, É verdade. a gente quer tocar a música que a gente gosta, que valoriza o meu instrumento, que eu vou ficar fazendo A minha performance. a minha performance. Cara, isso é muito bacana, então eu quero fazer. Então eu quero tocar uma música cheia de groove, eu quero tocar uma música cheia de notas não sei o quê, eu quero tocar uma música assim, 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 assim. E quando você percebe, você tá fazendo tudo isso e a igreja só tá olhando. A igreja não tá adorando. Aquilo ali não comunica. Eu lembro que você, no último podcast, você comentou sobre os cultos online. Poxa, agora que os cultos presenciais voltaram, a gente pode simplesmente transmitir ao vivo. O que o Juan falou? Não vamos fazer. Por que a gente não vai fazer assim? É diferente. Porque não comunica. Não comunica. Não comunica. Então a gente precisa comunicar. E se a minha arte está impedindo... Peraí, só fazer até uma observação, né? Não é que quem faz está errado, não é isso. Não. Só trazendo essa observação. Foi uma sacada Foi uma- diferente. Porque no nosso caso, no nosso contexto. o que a gente entendeu? A atenção, a comunicação e a interação pra gente é muito importante. Exatamente. Então a gente não queria fazer na transmissão para não ficar dividido nas atenções, Exatamente. dividido na comunicação e não conseguir desenvolver o que a gente esperava. Porque, por exemplo, se a gente tá pregando ali, às vezes você não... Porque a igreja já se acostumou com aquele culto online, onde o pastor tá olhando pra câmera, tá falando com você. Então, a Bíblia já se acostumou com isso. E a gente não poderia retroceder a isso. É isso que eu quis dizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado para, às vezes, a arte não interromper e não prejudicar a comunicação. Porque a arte, muitas vezes, por ela ser muito boa, às vezes ela pode fazer isso. Você tá ali no seu mundo, gostando muito do que você faz, valorizando o seu instrumento, valorizando a sua técnica, e que você tá esquecendo que você tem que estar ali para conduzir uma E a verdadeira arte, ela gera a conexão. Toda e qualquer arte, ela foi feita para gerar relacionamento. Exato. É né? uma ponte. Qualquer... Se a arte não tá cumprindo esse Isso, papel, então ela tá falhando. É porque ela tá falhando. Então a gente está levando os músicos da igreja a um novo patamar de arte. É sair da arte centrada na performance para um nível de arte que promove relação. Tanto Exatamente. relação músico-igreja, quanto relação músico-igreja, Deus, e promover de fato essa interação. né? Exatamente. Até porque igreja você vai ter todo tipo de gente. Né? Então eu preciso encontrar uma maneira de comunicar com todos. Né? Eu tava ouvindo um podcast do pessoal do Morada, acho que eles estavam até com o Tom Carf, não me lembro. E aí eles falando por que a música black não é tão popular quanto uma música de adoração normal de igreja. Tipo pra Morada, Diante do Trono. Por que não é tão popular? Porque agrada um tipo específico de grupo, né? Mas uma música mais popular, ela atinge todo mundo. E aí a gente tem que discernir a igreja, né? Porque, Exatamente. por exemplo, você tem igrejas que são extremamente voltadas ao black, você tem igrejas extremamente voltadas a um público jovem, mas você tem igrejas como a nossa que você comunica com a família, todo mundo. né? E não tem só um público, a gente tem Exatamente. todos. O que torna o trabalho ainda mais desafiador. Exatamente. Então, isso é o que a gente está ensinando pro pessoal da adoração e a gente tem tido bons resultados. E Excelentes bons processos, resultados. Graças a Deus. Eu gosto muito dessa postura de não gerar só contemplação. Quando você está falando de arte nesse sentido, mas gerar condução mesmo. Né? Então é a equipe que está ali conduzindo. A gente vê muitos casos assim. Os irmãos tocam um instrumento e gostam de participar do Ministério de Louvor para poder praticar o seu instrumento, para poder ter um lugar para tocar, né? E quando muda essa perspectiva, eu acho isso excepcional, assim, para mim, avaliando de fora do ministério, quem é uma pessoa de fora do Ministério de Louvor que observa isso, para mim é uma sacada assim sensacional e muito bíblica até,
do Ministério de Adoração ser condutor da igreja em adoração. Isso Porque eu acho assim, fantástico. o verdadeiro artista, ele não é o que gera a contemplação. É o que gera outro artista. Então, o maior artista de todos é Deus, que gerou um outro artista, que foi Adão, que criou, que nomeou, que formou. Então, o propósito do artista não é do verdadeiro, né? Não é ser visto em si apenas, mas é gerar nas pessoas, e não só gerar o sentimento de Inspiração. poder fazer, mas conduzi-las a fazer, né? Então, eu acho que o pecado, e a gente está num ambiente de espiritualidade, a gente pode abordar isso, ele interrompeu o processo da arte na contemplação, mas o processo completo da arte é quando eu gero outro artista, ou seja, enquanto violonista eu gero outro musicista, enquanto pintor eu gero uma outra pessoa que goste de desenhar. Então, a arte impactando, inspirando e conduzindo. É isso. Para mim, isso se resume à comunicação. Tem que ser uma ponte. Uma outra coisa que a gente fez aqui, e isso foi até recentemente que a gente percebeu, para que o Ministério comunicasse mais com a igreja, é tirar aquele período pós-culto que o grupinho se reúne ali. Né? Isso é legal. Essa sacada também foi Porque o boa. que acontecia? A gente acabava o culto, a gente reunia ali para orar. Deus, obrigado por este culto. Uma bênção. Só que a gente percebeu o seguinte: enquanto a gente está ali, as pessoas estão indo embora. Até o visitante que eu trouxe, ele não vai me esperar, ele vai para casa. Então acaba distanciando a igreja dos músicos, igreja do ministério. E aí isso fomenta ainda mais aquela sensação de artista. Pô, eles são os caras, eles são tal. Então a gente nem conversa, a gente nem conhece eles, a gente nem cumprimenta, a gente não dá nenhum abraço. Então a gente pensou, pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos aumentar o nosso período de oração pré-culto, né? Alimentar a igreja. E depois do culto, nós vamos descer para cumprimentá-los. Mas não é descer para ir embora rápido, não. É descer para ter relacionamento Conversar, com eles. Receber, acolher. Isso, então é algo que a gente tem feito e tem ajudado muito, graças a Deus. Isso só na questão musical, né, de adoração. Agora vamos falar dessa parte de acolhimento da igreja, né? Qual que é a preparação de terça, domingo, o que acontece no domingo? A gente começa na terça fazendo um trabalho de consolidação, né? Nós temos aqui algumas estratégias, né? Tem um cartão conexão, que é a pessoa que quer entender um pouco mais, quer conhecer um pouco mais a PIB, ou a pessoa que gostou do culto e quer levar uma lembrancinha para casa para guardar de memória, né? Então ela preenche o cartão conexão e entrega. Na terça-feira é quando a gente pega esse cartão, cataloga esse corta esse negócio, viu, editor? Cataloga na planilha, né? A gente coloca ali numa planilha, organiza, coloca os dados, porque também recebe um feedback, né? Sim. Do quais foram as percepções dessa pessoa quanto ao culto. O que a gente precisa melhorar? O que comunicou? O que não comunicou? Então a gente pega isso, joga numa planilha, observa ali e começa já a organizar todos os dados, todas as informações do culto anterior, do fim de semana anterior, para apresentar na reunião. Então a gente começa nesse primeiro momento. Quando nós conseguimos um tempinho ali, a gente já começa a entrar em contato ali mesmo com as pessoas da consolidação. Quando não, a gente começa a partir da quarta-feira esse trabalho de contato com as pessoas que nos visitaram, né? Isso. Então, na reunião, a gente repassa toda a semana anterior. É uma coisa interessante, nós não falamos. A gente falou só que a gente planeja a semana seguinte. Isso. Mas nós repassamos toda a semana anterior, observando cada detalhe. Tá, né? então deixa eu até fazer falar essa sobre, observação como aqui. que é terça-feira. Na terça-feira, a gente reúne a equipe às 13 horas, né? E aí é mais abrangente. A gente reúne os vocacionados da igreja, seminaristas, líderes de ministério, pastores. E a gente tem um ajustado coração ali. É uma troca, um tempo de louvor, de oração. É um culto nosso ali a Deus e um tempo de ajustar o nosso coração diante do Senhor. Das 2, né, às 14 até às 17 horas, é o momento em que, primeiro, a gente revisa os últimos 7 dias. Então, a gente revisa, assim, detalhe por detalhe. Não passa nada, literalmente, né? A gente passa todas as situações ruins que foram resolvidas, situações ruins que não foram resolvidas, pendências, situações que a gente teve... Ou situações, relacionamentos que foram feridos, repassa tudo. E a gente vai ajustando o que precisa ser feito para corrigir os erros que tivemos, celebramos as vitórias que tivemos também, e aí, depois que a gente faz esse revisar, a gente começa a planejar. Então, a próxima semana também,
detalhe por detalhe. São muito... para todos os ministérios estarem andando Isso, juntos, né? Para conectar todo mundo. Às vezes a gente nada precisa de atropelado. um do outro, né? Às vezes coopera, né? Então, por cooperando, exemplo, vai isso. ter uma conferência de carnaval e aí o Ministério de Juventude está encabeçando. A verba ministerial que o Connect tem, naquele mês, Não ele vai não ser tem tão- uma grande necessidade. É. Então, a gente Realoca. transfere, realoca isso. Ou energias, a gente está agora revitalizando Kids ou reformando Kids. Então, a gente se Junta todo une mundo enquanto ali no equipe, projeto. assume o É. desafio. Então, a gente vai fazendo esse planejamento, essa realocação de recursos. Uhum. Depois que a gente termina da semana, a gente olha pro mês, grandes eventos, grandes situações, e se a gente está caminhando pro ano, o que a gente precisa fazer, e aí a gente encerra então essa reunião. é um momento alto aí, é um ponto alto da semana, é bom muito demais. bom, né? Então a gente começa ali dentro do Connect, né? A nossa escala ela já é feita mensalmente, então ela já está toda feitinha, bonitinha pro mês inteiro. Às vezes precisamos fazer algumas adequações porque, né, Alguém situações viaja, ocorrem, né? né? Situações ocorrem. Mas ela já está prontinha já. Então ali a partir da quarta a gente começa o trabalho de consolidação das pessoas que chegaram e também da integração, porque o Connect não faz só o acolhimento, ele também faz a integração de todos os novos membros. Então nós temos na quarta-feira a célula de transição, que é o pessoal que sai da classe de integração que acontece aos domingos, né? Então a gente também entra em contato com todos os cursos que o Connect coordena. Hoje tem sido o PIB College, né? Que já é para membros, a integração, que é para quem está chegando, e a célula de transição, que é também quem está chegando. Então a gente vai mandando mensagem para todo mundo, manda mensagem nos grupos, entra em contato, ajusta alguma coisa, e aí também já começa uma preparação para as aulas dos cursos, né? Se temos que pedir alguém para dar aula, se temos que mexer em alguma apostila, corrigir um novo material, ou ir atrás de um recurso novo também, um vídeo, alguma coisa assim, para estar fomentando ainda mais essa construção, né? Então a gente começa a fazer isso na quarta-feira, na quinta-feira também a gente faz esse trabalho, e aí a sexta a gente acaba tendo assim, uma revisão do que foi feito, né, do que ainda falta, né? Às vezes ali ainda tem um detalhe para acertar, e também tem outras demandas da igreja, que aí já não é do Connect, mas que eu também estou à frente, né? Dentro da estrutura do nosso ministério, nós temos algumas áreas diferentes. Então tem essa parte de integração, que aí eu tomo conta, eu e a Sara, né, minha esposa. A parte do PIB College, que depois a gente pode falar um pouquinho do PIB College aqui, eu também tomo conta, totalmente. Mas a parte de acolhimento da igreja, aí a gente tem alguns co-líderes, algumas pessoas-chave para estar nos auxiliando nesse processo. E aí, no Ministério de Jovens, nós estamos começando, vamos começar, na verdade, com a Mani, né, que ela vai estar coordenando esse trabalho, liderando o acolhimento dos jovens, que aí é um projeto específico, né, que já é com alguns membros da nossa juventude mais maduros, né, que eles já fazem esse trabalho de acolhimento, porque também nós estamos ensinando para a nossa igreja que nós estamos aqui para servir. Caiu. O que você deu bom aí? Nada demais, só minha aliança. Foi só aliança. Só o símbolo. Keila já tá resgatada. Já tá na mão, viu? Tremeu aí? Tremeu aí? Ela é pequenininha. Então, a gente também está ensinando aos nossos jovens a estar servindo sempre. Isso é muito interessante, porque assim, até te esticando um pouco mais, a gente Vou até precisa anotar. pensar nisso até no Ministério Kids, né? Isso. Esse Isso. acolhimento e essa consolidação. Porque são 3 processos. Acolher, vem aqui, integrar, plantar a semente Isso. na terra E e discipular consolidar. depois, fazer aquela semente virar uma árvore, né? Então são 3 processos. A gente já aí. está em conversa até com o Renan para os adolescentes. Sim. Isso nos adolescentes a gente não implementou ainda. Nos jovens já está funcionando essa parte do acolhimento. A integração ainda funciona junto com o geral, com as pessoas mais adultas e tudo, porque o jovem, a casinha é ali pertinho, né? Sim. Então já é um trabalho assim. Mas nós já estamos em conversa para implantar esse trabalho também com adolescentes e agora está falando para as crianças também. Né? De ter esse trabalho, pessoas específicas para acolher, para serem essas pontes. Elas né? entenderem os processos. Os processos, né? isso também é muito importante. Porque eu vejo isso pela escola. Os meus filhos celebram as transições, né? Isso. Então, por exemplo, ele tá assim,
pai, estou fazendo uma provinha para passar de nível na escola, para passar de ano. E aí vai tudo mudar. Então, eles entendem. Então, acho que é importante a gente mostrar para eles que existe um processo. Olha, você está chegando, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Vou até anotar aqui, porque já veio umas ideias. Que bom, glória a Deus. Isso é bom. Pedacinho da reunião de texto aqui. Isso é legal. Ao vivo. Assim, qual que é o cenário para você entender? Tem aqui, a gente tem duas grandes portas de entrada, que é a celebração, né, os cultos e as células, são duas portas de entrada. A gente tem um caminho, né? São o Café Conexão. Como que a gente consegue as pessoas para o Café Conexão? Na celebração, a gente oferece um presente para todo aquele que preenche um cartão Conexão. É um cartão muito simples de preencher, em 1 minuto a pessoa preenche. Em contrapartida, ela tem um presente. Então, a gente consegue angariar muitos visitantes a partir disso. Só falar um detalhe do presente. Que não é qualquer presente, é uma coisa pensada. Você falando sobre a construção nossa em relação à igreja, como a gente pensava que era a organização da igreja, né? Antigamente, como que é agora. Nós pensamos em tudo, quase. Eu acho que pode passar alguma coisa, mas a gente está pensando em praticamente tudo. Todos os detalhes são totalmente intencionais em tudo que acontece na igreja. E o presente também. O que a gente faz? A gente dá um imã de geladeira hoje, ou um adesivo, né? Para os jovens, geralmente dão um adesivo, mas tem um imã de geladeira que tem uma mensagem legal, um versículo, tem uma mensagem de Jesus, uma mensagem bacana, que essa pessoa vai querer aquilo para sempre. Então, ela coloca num lugar de evidência na sua casa, ou no notebook, ou no caderno, na geladeira da casa, e sempre que ela olhar para aquilo, ela lembra da mensagem, ela recebe a mensagem, mas ela também está lembrando da igreja. Então, a gente dá um presentinho, uma lembrancinha, que vai marcar essa pessoa e ela sempre vai lembrar da gente. Então é algo intencional também por isso. É só um detalhe legal. Eu achei que você ia falar da carta também, e né? tem a carta também, que né? junto da lembrança tem uma carta personalizada, assinada, com uma mensagem da equipe pastoral para a pessoa, né? Então, junto dessa lembrança tem uma carta. Eu, particularmente, eu tive essa experiência, acho que com o Nubank, né? Que eu trouxe... Foi. Eu recebi um cartão da Nubank e tinha uma carta do presidente da Nubank e aquilo me impactou. Sabe o fator uau, que você olha e fala assim, uau, não esperava por isso? Aquilo gerou um impacto no meu coração. Eu falei assim, mano, o pessoal lá fora tá sendo muito excelente. Tá sendo muito excelente e intencional, e às vezes a gente não tá sendo tanto. Então nós adotamos a carta aqui também, junto com a lembrança intencional. Então a pessoa dá o cartão Conexão e a gente dá esse presente, essa carta para ela. Ela é convidada naquela mesma semana para participar de um café. No Café Conexão. E esse café é um lugar pra gente falar um pouquinho da gente, mas bem pouquinho, assim. Uma conversa. O objetivo mesmo é conversar. Sim. Então a gente tá até mudando, né? Tá nesse processo de mudar o formato do nosso café, porque a gente quer ter mais tempo com as pessoas. Mais qualidade Mais ainda. qualidade nesse contato, nessa conversa, nesse bate-papo. Isso é interessantíssimo, assim. E é muito legal. Pra mim é um grande prazer fazer parte disso, porque todo mundo que chega na igreja, eu sei quem é todo mundo. Então é muito bom isso. É muito legal. Os outros meninos, até Samuel, os outros meninos das Fica outras... sabendo depois, Fica assim, conhece quem é tal depois. pessoa, tal. Eu falo assim, cara, essa pessoa é assim, assim, assim. Essa pessoa é muito legal, tem uma família bacana. Então a gente tem esse primeiro contato ali, a gente troca uma ideia e é um tempo bem gostoso. E de café mesmo, né? Tomando um cafezinho, um pão de queijo, um Então, o bom. processo de integração da pessoa se constitui em 4 passos, cujo café já é um deles, né? Isso. E aí são mais 3 passos onde a gente, após o café ou no café naquela conversa ali, a pessoa é desafiada, então, a se integrar. Olha, uma vez que a gente se conhece, você sabe quem eu sou, eu sei quem você é, que, rolou Nossa uma igreja. conexão legal, né? Uma integração legal. Vem conhecer um pouco mais a igreja. Vamos aprofundar nisso, Vamos aprofundar. né? No final dos 4 passos, você toma a decisão se você quer seu lugar ou Exatamente, não. Mas vem, participa com a gente. Não E paga ali- nada, é gratuito. não paga nada, é É bem gratuito, leve, é bem leve. tranquilo, né? E ali, nesses 4 passos, a gente aborda os temas centrais, né? Do evangelho, que a gente crê, o que a gente acredita, nossa visão, valores, missão, para onde a gente está indo, ceia, batismo, tudo isso a gente aborda ali. E no final, então, que a gente passa essa chave para a pessoa, ela fala, não, faz sentido, tem a ver com o que eu penso, com o que eu acredito, eu acho que aqui é o meu lugar. E ela
participa ali e se inscreve. Se ela falar assim, não é meu lugar, tudo bem, a gente abençoa a pessoa. Às vezes até ajuda a pessoa a encontrar uma igreja que é parecida com o que ela quer, né? Mas se ela fica, a gente já convida ela a participar da célula de transição. Aí a célula de transição é uma célula que a gente fica ali mais um mês com essa pessoa, reunindo todas as quartas-feiras, hoje, né? Tem sido nas quartas. A gente reúne hoje de forma online, porque são pessoas de diversos lugares da cidade, né? Então a gente reúne de forma online e tem sido uma experiência muito interessante, porque a gente vai trabalhar alguns outros aspectos ainda mais profundos. Vamos falar primeiro o que é célula. Para essas pessoas, quando chegarem lá na célula, não chegarem assim, desavisadas. Por quê? Porque assim, a gente entende a igreja como um pássaro de duas asas, né? Então você tem a grande reunião aqui, a celebração, e você tem a outra asa, que são as células, que é o pastoreio. Então você tem a reunião da família e você tem um andar junto aqui. Então, se esse fator é muito importante pra gente e a pessoa tá chegando ali na célula de transição, ela entende e aprofundar que não é uma também. invenção humana. Exatamente. Tem muitas pessoas que pensam, não, isso é uma estratégia humana, não serve, não presta. A gente mostra baseamento bíblico, a base bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo, né? Isso. Mostra para ela a importância da célula, então esse é um assunto importante ali. Isso. E a gente também fala de uma outra questão, que é a nossa cultura mesmo, o que a gente está plantando, que é um ambiente familiar. Isso. Então a gente entende que a igreja é um lugar de família. Eu acho não, né? Certeza que não podemos mais fomentar a vivência da igreja apenas como aquela membresia que vem, assiste o culto, levanta e vai embora. O que a gente fala muito no domingo é que, eu gosto muito dessa ilustração, que a reunião do domingo é como aquele almoço na casa do vô, da avó, sabe? Aquele almoço na casa do pai, reúne da mãe. a família toda. Que reúne a família inteira naquele almoço. Então, a reunião de domingo aqui é a família reunida na presença do pai, né? Isso. E as células ali são as famílias, talvez pai, mãe, irmãos. É um negócio mais intimista, é um pastoreio mais tete-a-tete. Então a gente trabalha muito esse aspecto da família. Isso. Depois a gente vai trabalhar os aspectos dos nossos valores mesmo, né? Amor, honra, gratidão, submissão e generosidade. Trabalhar um a um, biblicamente. Porque se a gente quer ser família, Exatamente. é isso que leva. É o que fundamenta, É o né? que é a estratégia que fundamenta a relação. Então não adianta, eu vejo muita gente tentando ser família até dentro de casa mesmo. Isso. Literal, pai, irmão e filhos. Mas não tem estratégia, não tem. Então, às vezes se diz família, recebe o nome família, mas passa 20 horas todo mundo distante um do outro e quando reúnem ainda não tem assunto, não tem troca, não tem interação. Eu até brinco quando a gente tá falando sobre família, né? Não seja aquele irmão que fica dentro do quarto o dia inteiro. Se relaciona, né? Eu já vi casos assim de familiares que às vezes tá contando aqui, tá todo mundo almoçando e tá contando um caso e tem uma pessoa falando assim, uai, mas eu não lembro disso. Ah, eu não sei disso. Como assim? Que dia que foi isso? Mas não tava porque você não se comprometeu nessa amizade, né? Você não estava presente. Geralmente você não está presente nessas reuniões. Então esses 5 valores norteia Exatamente. Esse indivíduo, tudo bem, ele fica apaixonado com a visão de família. Mas como que eu vou fazer parte dessa família? Como que eu vou conseguir me conectar? Praticando os valores. E aí, por último, a gente fecha esse período de célula de transição falando, isso não é só para nós. Ser família não é só para nós. A gente é uma família onde o pai quer que nós façamos muitos outros irmãos. Então, a gente fala de evangelismo. Né, que é derramar em outras pessoas aquilo que nós estamos recebendo, né? Testemunhar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Então a gente finaliza esse processo falando dessa questão muito importante que é de evangelizar, de trazer novas pessoas para a igreja. Então a pessoa já chega com essa visão. Com a mentalidade certa. Com a mentalidade certa. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo onde o cristão se tornou consumista, né? Então muitos crentes trocam de igreja por uma relação de consumo. Eu não gostei mais do serviço que você está prestando. Eu não gostei mais do que você está me entregando. Eu vou trocar de igreja porque eu estou sabendo que lá tem um serviço melhor no louvor. Sim. Tem um serviço melhor de acolhimento. Tem um serviço melhor de crianças. Então, é uma relação de consumo. Então, a gente está mostrando para a pessoa, na chegada, que a relação dela conosco não é uma relação de consumo, mas é uma relação de missão. Ela já entra com a mentalidade de eu sou servo e o meu papel é evangelizar, fazer discípulos, reconciliar pessoas. O pastor Paulo Borges Jr. ele até contou um negócio engraçado esses dias, que ele fala que quando alguém vai mudar de cidade, alguma coisa assim, pede informação para ele, pastor, você pode nos orientar? Estou indo para tal cidade, me indica uma igreja lá. Eu falei, irmão, faz o seguinte, procura a pior que tiver lá e serve lá dentro. Pior assim, no sentido assim, aquela que você vê que está mais precisa precisando, de ajuda.
nela. Tá vivo aí, velho? Procura aquela que tá mais precisando de ajuda, aquela que tá mais precisando de você ali e vai pra servir. É. Não vai nessa expectativa de só se alimentar, Sim, não, né? é isso aí. Então a gente já trabalha desde o início esse processo. Aí depois da célula de transição, A pessoa é integrada a uma célula Permanente. regular. É. E aí uma célula permanente. que onde- tem a ver com perfil dela, Perfil. bairro, Aí perfil, geolocalização. afinidade Uhum. e proximidade, Uhum. né? Então a gente vê esses fatores e aí junto com os líderes de célula a gente vai organizando e fazendo esse contato com as pessoas que estão chegando. Na célula, ela começa a exercer seus dons, né? Então, por Exatamente. exemplo, a pessoa, eu quero pregar. Pô, você não vai começar a pregar num culto de domingo. Exatamente. Eu quero dar aula. Você não vai começar da noite pro dia dar uma aula Leva na EBD da estudo na igreja, célula. no PIB College. Eu quero, né? Então, não é assim. Às vezes, a gente não consegue abrir tanto um leque de oportunidades na celebração de domingo, mas na célula você vai ter muitas oportunidades de acolher, discipular, tocar, cantar, dar estudo. Não só oportunidade para fazer, mas para crescer. Eu, Exatamente. particularmente, eu não sei a experiência de vocês com um pequeno grupo, célula, coinonia, mas eu aprendi a tocar violão por causa de uma célula, que não tinha ninguém, e aí eu tive que aprender. As primeiras vezes que eu dei estudo na vida foi num grupo pequeno, que eu aprendi a orar em público, foi ali. Então é um ambiente assim, é uma estufa, né? É um ambiente preparado para te levar ao crescimento espiritual. E é uma estratégia fenomenal, né? Porque às vezes nós entendemos até que nós temos uma vocação, que nós temos um certo dom, ou um chamado para uma determinada área, mas a gente só sabe o quê, mas ainda não está forjado em nosso coração, o coração que Cristo quer que a gente tenha, né? Então tem pessoas que realmente Deus deu o dom de falar, por exemplo, mas às vezes a pessoa acha que o falar é um fim em si mesmo, acha que o falar é para trazer glória para si mesmo. Às vezes ela não tem nem consciência disso, mas é assim que ela pensa. Então é na célula que vai sendo trabalhado o coração, dia a dia, vida afiando a vida, forjado, né? Ser forjado mesmo ali na célula. Então as células são um exemplo assim, é uma estratégia fenomenal. Aí o pra líder isso. observando, então, suponhamos Samuel tá lá na célula, tá começando a tocar violão, servir. O líder, então, convida essa pessoa que chegou recente, tá mega empenhada, a participar, então, do PIB College. Né? O PIB College, nessa parte, é uma parte educacional, vamos dizer assim, da nossa igreja, em que a gente tem o foco em maturidade. A pessoa não é instrumentalizar ela teologicamente apenas. A ideia é maturidade mesmo, é relacionamento com Deus. É o tempo inteiro a gente está falando disso, né? E aí a gente é convidado a participar do PIB College, aquelas pessoas que querem se aprofundar nesse conhecimento de Cristo, no conhecimento da relação com Deus, querem crescer, né? Ter uma maturidade cristã, ou também aquelas pessoas que já querem também liderar células. E, na verdade, a gente entende que todos nós somos chamados para ser líderes. Então, todos estamos nesse processo. Às vezes a pessoa ainda acha que ela não é capaz, mas é dentro do PIB College que ela descobre, poxa, isso é possível para mim. Eu creio que eu posso fazer discípulos assim E por isso como que o lá Senhor tem falou. módulos, né? Porque a Exatamente. gente vai dando pra pessoa à medida que ela tá pronta Tem para níveis, receber. né? Hoje a gente tem 3 níveis, básico, intermediário e avançado, que vão inaugurar, né, posteriormente. O básico já está a todo vapor. E são esses níveis também que vão elevando a pessoa também nesse processo, né? Então começa na vocação e missão, né? Isso. Você não tá no mundo por um acaso, você não tá aqui aleatório, não. Deus tem uma missão, um projeto para sua vida e a gente quer te ajudar a descobrir isso, para que você não viva pela proposta, mas pelo propósito. Depois vem a parte de disciplinas. É disciplinas espirituais, que aí a gente identifica que temos um chamado, que temos um propósito, que temos dons, mas esses dons não podem ser feitos de qualquer forma. Porque o talento te leva lá em cima, Exatamente. mas o que te mantém lá em cima é sua vida com Deus. Exatamente. E aí vem as disciplinas E a gente fala espirituais. da relação, né? Então a gente fala de disciplinas espirituais, a gente está finalizando esse módulo agora, sábado. Então tem sido um processo muito interessante, porque ali a gente não vem com um conteúdo histórico, teológico, a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas passem a praticar semanalmente, a viver mesmo essas disciplinas. Depois a gente fala de evangelismo, consolidação e discipulado, e por último é um módulo que a gente tem ali dedicado às células. Qual que é a construção, né? Te levar a entender que você tem um propósito, te levar a entender que você precisa ter vida com Deus, sem vida com Deus nada vai acontecer. Depois a gente
fomenta no seu coração a grande comissão, que não é opção, né? A gente vai ser cobrado e a gente vai ter que dar relatório para Deus disso. E aí você fica assim, mano, eu tenho vocação, eu tô vivendo uma vida com Deus extraordinária, eu quero evangelizar, como que eu vou fazer, aquele descontentamento santo, a gente vem com a estratégia da célula. Isso. Né? Porque a pessoa pensa assim, não, então para eu evangelizar eu tenho que fazer teologia, eu tenho que ir pra África, eu tenho que comprar, é muito grande e essa pessoa... É sempre algo muito distante, né? Nunca começa, né? Eu tenho que mudar toda a minha vida para começar. E com a célula a gente mostra, não, olha, você pode começar com a sua casa, né? Você não precisa comprar outra casa, Exatamente. você não precisa gastar, é a sua casa. Você não precisa nem de novos amigos, você começa com seus seus amigos. né? A gente mostra que é muito mais simples e muito mais fácil. E a partir disso a pessoa começa, e aí os testemunhos que eu tenho escutado, né? Juan, como é gostoso ver alguém se convertendo. Como é bom ver alguém entregando a vida para Jesus. Como é gostoso ver um casamento sendo restaurado. Isso é muito bom. E parece que quanto mais eu vejo isso, mais eu fico feliz, animado. E a gente tem visto algo assim, sobrenatural acontecer nesses últimos tempos. Esses dias né? eu estava conversando com um rapaz, algo que me deixou muito impactado. Ele falou assim, cara, eu tenho 20 anos de vida cristã. 20 anos. Eu ainda me sinto um adolescente. E aí ele falou, tipo assim, na questão de humildade. Nossa, tenho tanto a conhecer, mas eu tô conhecendo um pouquinho da vida do irmão. E ele, eu acho que nem adolescente ele é ainda. Então, isso é um problema, é algo que tem nos incomodado. E nós não podemos permitir com que os nossos irmãos, os nossos membros, vivam isso. 40 anos de igreja, né? Mas tomando leite ainda. Porque a questão não é o ano do carro, é a quilometragem, Exatamente. né? Então, às vezes, uma criança de 10 anos tem uma quilometragem com Deus maior do que um cara que está 30 anos na igreja. Às vezes, um adolescente de 15 anos tem uma quilometragem maior do que um idoso. E isso a gente vê o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, o intuito nosso com o Connect, que é um guarda-chuva que abrange várias áreas, é levar as pessoas a viver. Ah, por que não começa no avançado? Por que não começa com teologia? Porque vamos ensinar teologia reformada. Por que a gente não começa assim? Porque senão a gente forma um mini crack, né? É verdade. Pessoas que têm a esse exemplo cabeça... do mini crack. eu ainda vou mandar fazer um mini crack. Ô, da gente! Mini crack. Você não sabe. Não sabe. sei o que é Isso isso. é muito Você nasceu em novo. que ano? 97. Não tinha Não mini crack. tinha nessa mini era. crack, eu Não, acho. mas eu Depois nasci era em muito- Valadares. Mas era, Mostra aí no ano. tablet pra Depois ele. você mostra o que Tem que é. achar que O mini crack é o seguinte, ele tem a cabeça desse tamanho e o corpinho desse tamanho. Então, às vezes a pessoa sabe muito de teologia. Ela sabe o verbo amar em grego, mas ela não sabe amar. Ela sabe todas as definições possíveis para perdão, mas ela tem uma dificuldade de perdoar. Eles gostam muito de pregar e falar sobre a metanoia, que é a conversão. Hã? Aí, ó. Nasceu, ou foi criado... Você Foi tinha um criado em ano, né? 98. Mas depois um você ano. vai ver. Então, às vezes, a pessoa sabe muito, mas não vive carregar nada. aqui. Então, o que a gente faz? A gente dá a teologia mais pesada, mais Depois densa, que tem corpo. para quem tem corpo, para quem já tem verdade. estrutura, para quem tá Exatamente. servindo, para quem tá amando, para quem tá repartindo, né? Bom, a gente falou da estrutura de crescimento, Deixa eu mas... só fazer uma amarração, Faz porque aí. a gente começou falando do acolhimento no culto. E aí nós ficamos um tempão aqui falando do nosso trilho, né, de Aham. formação. Mas aí é só amarrando que é o seguinte, isso tudo começa no bom dia que você recebe quando você entra na porta da igreja. Mas eu vou voltar lá, Ah, então porque a beleza. gente falou do trilho, mas agora... Porque a gente falou do que acontece na terça como consequência do domingo, isso. mas agora vamos falar do início do domingo. Boa, boa. Amém. Só Pode ser da minha parte? Pode. os restinhos. Não, sim, da sua parte, que a dele ele já falou. Ele já falou. É. Então, assim, no meu... Aqui, ó, o mini crack é isso aqui. Ah, Aí, mas no meu caso, o domingo, como que funciona? A gente tem todo mês, é cíclico os 4 quatro passos, né? Que são a integração da nossa igreja. É cíclico, todo mês está rolando. Então, a gente começa chegando às 8 horas, alguns voluntários do ministério. Então, se o culto é 10, 8 Isso. horas, a conexão já tá aí. 8 horas, algumas pessoas da conexão já estão aqui para poder já recepcionar as pessoas que vão chegar às 8h30 na nossa integração, Uhum. que é o curso nosso. É um curso, né? Vamos São os chamar de 4 curso, né? passos São os ali, 4 é. passos. Então a gente começa às 8h30, termina às 9h30, tirando domingo passado aí, que demorou mais um pouquinho. Mas termina às 9h30. Termina às 9h30. E ali é 1 hora da gente conversando, batendo um papo, estudando um materialzinho Um bem pouquinho legal. até que horas?
Depois eu te falo na mano, reunião. muito bom. Deixa eu só ver nas câmeras aqui. Eu passei uns Dá uma 20, câmera. nós passamos um pouquinho esse domingo, porque o pessoal tava participando. Eu só quero sabe? saber um pouquinho até que hora só. Só isso que eu quero saber. E hoje nem terça é, hein? E hoje nem terça é. Mas, então a gente faz esse trabalho. Enquanto nós estamos na integração, e aí tem uns irmãos que estão aqui embaixo já recepcionando para a integração, os outros voluntários chegam às 9, que aí é quando o ministério completo já está se preparando para começar as atividades. Todo domingo e todo sábado, né, que a gente falou do sábado aqui também, tem um coordenador. Então, é ele que está coordenando aquele culto, aquele momento, aquele plantão, né? E aí nós temos o coordenador aqui no templo e temos um coordenador lá no estacionamento. No estacionamento também é o Connect que toma conta. Então, também tem uma equipe lá, com um coordenador lá. Então, às 9 horas o coordenador chega, e aí é um tempo de oração, é um tempo de a gente conversar ali, ajustar, colocar cada um nos postos, né, de acolhimento que a gente tem aqui na igreja. Portaria, galeria, lá na frente e tal, divide a galera. O nosso lema, e assim, eu não sei o quanto que isso já está enraizado, mas a gente está trabalhando para isso, criamos chegadas impressionantes e despedidas memoráveis, né? Então, toda a lógica sistêmica desse acolhimento é para que a chegada seja impressionante, mas melhor do que a chegada, que a despedida seja memorável. Isso, então a gente entende que cada... Sentiu a responsabilidade. Vou anotar de novo né? aqui. Cada relembrada, oportunidade. Só para dar uma relembrada. Vai que Né? passou Já que passou despercebido. 15 minutos ali no negócio, então, se passou ali, pô, tá passando aqui, deixando ali. Só É pra só um reflexo, só né? fazer Aquilo só um ali, reforço sabe, faz ao aqui. vivo. Ó, toma. Bom que é podcast, não tem como ele espanar. Tem como cortar esse pedaço? Não tem, vai tudo. Eu tô querendo que corta toda hora, né? Já até perdi onde é que eu tava. Não, você tá falando do domingo, né? Tá todo mundo aos pós, coordenador no estacionamento. Tá. O que eu ia coordenador falar é o aqui. seguinte, que a gente entende que cada ponto de conexão, cada ponto de contato, que é um voluntário, um servo, com uma pessoa, um visitante, é um ponto que tem que ser impressionante, né? Uhum. Tem que ser um momento marcante para essa pessoa Fator de uau, acolhimento. né? O fator uau, né? Então, dessa pessoa ser bem acolhida, sempre com um sorriso no rosto. Apesar que a gente está de máscara, mas o sorriso aparece aqui. A disposição de ouvir, até a própria postura de se posicionar para receber o que essa pessoa está falando. Se dispor para resolver alguma coisa. Às vezes uma mãe está aqui no corredor com a criança para cima e para baixo. E aí a gente já tem que ser proativo, né? Falar assim, não, essa mãe deve estar procurando ou um trocador, ou um banheiro, ou um ministério infantil, onde é que é. Então, a gente já está sempre acolhendo isso. Até antes, na verdade, quando chegam crianças, por exemplo, na porta da igreja, a gente já fala, já conhece o Ministério Infantil? Ah, ainda não conheço, então vamos te apresentar. E aí a gente tem algumas pessoas que ficam dentro da igreja, ali, já alguns passos à frente, que um deles ali sai e leva a família até o terceiro andar, onde tem o Ministério Infantil. E aí é bom que a mãe conhece, aí nesse caminho a gente já vai conversando, perguntando quem é, se é a primeira vez, se não é. E quando chega lá embaixo, já repassa até para o coordenador. Ó, aquele casal ali, visitante, primeira vez. Então o coordenador, ele sempre está esperto nisso também. Então vamos ficar esperto e tal, para na hora da saída ver se preencheu o cartão conexão, para que ela seja bem acolhida e saiam com essa impressão de, poxa, a galera Dentro me abraçou. desse time do Connect ali, da recepção do domingo, então você tem a função do introdutor, né? Do acolhedor, do acolhedor ali, e da isso. segurança. Da segurança, que é muito importante. A gente não fala muito da segurança, por questões de segurança, que legal. Mas nós sempre temos Hoje homens tá nas diferente. portarias que eles são voltados para a segurança. E aí eles têm um olhar diferente. E aí tem as nossas irmãs ali que tem um olhar mais sempre de acolher mesmo, de sorrir, de ter um tempo ali, de sair do seu posto para poder acompanhar o visitante, se possível. Mas o segurança já é diferente. Então ele tem um horário para começar, um horário para terminar, ele não pode sair do seu posto, ele sempre está com o rádio, que ele comunica com o estacionamento, com o Ministério Infantil, com a mesa de som também, com a multimídia, né? Sim. Que às vezes o Ministério Infantil chama uma criança, mãe, então a criança chorando, chama a mãe. Aí eles colocam ali na multimídia, colocam ali no telão. Então a gente está comunicando com todo mundo, lá no estacionamento, houve alguma demanda lá. Então o segurança aqui principal, ele já orienta, dá alguma orientação, repassa alguma informação. Então esse posto da segurança é muito importante, porque nós entendemos que nós temos que zelar pelas pessoas que estão aqui dentro.
Inclusive, né, falando da segurança, a gente recentemente estabeleceu uma chave, um padrão, né? Isso é muito legal. E esse padrão, assim, tudo que a gente vai fazer enquanto igreja, interno ou externamente, a gente passa no crivo do padrão aí, que é segurança em primeiro lugar. Então a ideia pode ser espetacular. Se aquela ideia não passou no crivo da segurança, ele já é descartável, a gente não avança. Se a gente conseguir contornar, tem como melhorar a segurança, tem como implementar a segurança, ok. Se não tiver, a gente descarta. Exatamente. O segundo crivo isso promove acolhimento. Dentro desse evento, dentro dessa ideia, dentro desse espaço, tem acolhimento, as pessoas vão ser acolhidas. Terceiro crivo, consolidação. Neste evento, né, nesse lugar, a gente vai conseguir consolidar, vai gerar fruto. E o quarto crivo é excelência. Então, e principalmente o ponto da consolidação, eu acho que é um ponto importantíssimo para a nossa igreja e é algo que me apaixona pela nossa igreja mesmo, assim. Porque a gente não faz eventos pontuais por fazer. Tudo que a gente faz é gerando realmente, né, e pensando realmente em gerar frutos para a eternidade. Então, são processos que vão ser consolidados ao longo do tempo, né? E aí o quarto é excelência. Isso. É que eu te cortei bem na hora, foi mal aí. E o quarto é excelência. Então, por exemplo, a gente tem experiências de pessoas... histórias de pessoas que se converteram dentro de um banheiro porque o banheiro estava extremamente limpo, né? E a pessoa... era um ateu, no caso, ele falou assim, ele saiu do culto, falou, não vou ficar ouvindo, e foi no banheiro. Quando chegou no banheiro, ele foi o fator uau, né, aquele impacto do banheiro, ele falou assim, cara, eles devem ter algo muito sério para dizer para o banheiro ser desse jeito. Vou lá ouvir. E aí ele volta para ouvir, se converte, entrega a vida para Jesus. Então a gente entende que a excelência, ela honra a Deus, né? E aí dentro disso, uma das nossas estratégias enquanto igreja é criar ambientes irresistíveis. Sim. É criar ambientes acolhedores. Por quê? Porque o nosso maior intuito está focado nessa consolidação. Exatamente. Não é no que nós estamos fazendo, é o porquê que nós estamos fazendo tudo isso. Isso aqui não é para a gente apresentar um grande show. Na verdade, não é isso. Nós estamos gerando discípulos. Fazendo discípulos. Nós estamos fazendo discípulos. Então, esse podcast é para quê? É para te ajudar a fazer discípulos aí onde você está, na sua realidade. Então, tudo que a gente cria é para repartir, abençoar e, de fato, consolidar discípulos para Jesus. Eu tenho um exemplo, uma história muito boa sobre excelência. Eu era... adolescente, e a gente tava... Você era excelente? Aí você vai dizer... Não, foi o que eu tava aprendendo. Foi como que eu aprendi. Foi uma coisa que me marcou. A gente tava num projeto missionário numa cidadezinha bem... chama Jequitaí. Olha pra você ver. Vocês nunca ouviram falar, né? Eu sei. Mas é mais interior ainda ali do norte de Minas. Jequitaí é uma cidadezinha muito legal. E a gente tava num projeto missionário ali. É um interior ali, diferente. Né? É bem interior. E era um projeto que a gente tinha lá, né? Não era uma coisa esporádica. Esse projeto ele era, né, já era fidelizado ali. E aí a gente foi fazer era um cultão, assim, diferente num sábado à noite. E numa escola. Então era um eventão, assim. E aí tinha uma caixa de som perto de onde vamos chamar de palco. Tô falando aqui, parece que é um negócio gigantesco. Não, era um negócio, tava esperando ali umas 40 pessoas. Era um pouco menor, a cidade é bem pequenininha. E aí tinha uma caixa de som encostada na pilastra, onde seria o palco. E essa caixa de som não estava sendo utilizada. E aí a líder do projeto nosso lá na época, ela me chamou. Nunca esqueci isso, eu devia ter uns 14 anos. Ela me chamou e falou assim, tá vendo aquela caixa de som ali? Aí eu falei, tô vendo. Ela, nós vamos usar? Não. Então tira de lá, guarda em outro lugar. Vamos manter o ambiente excelente. Eu, nossa, nunca tinha pensado nisso. Aí nunca tinha tido essa visão. Aí eu peguei a caixa e guardei. Isso mostra um nível de zelo muito grande que a gente tem, porque as coisas que nós estamos fazendo, tudo que nós fazemos é para o Senhor, não é para a gente. Não é para o ser humano, não é para frutos nessa terra, é para colher frutos para a eternidade, né? Sim. Então isso me marcou profundamente, eu tenho repassado essa informação, né? Nos cursos, nas integrações, em tudo que a gente tem feito. Eu tenho sempre contado esse exemplo. E aí fica para você também essa história. Então, hoje a ideia é te mostrar, de fato, todo o processo, né? A gente falou do louvor, a gente falou agora da recepção, mas a gente poderia abordar todos os outros ministérios, né? Mas em outros episódios aqui a gente vai trazer a nova geração, gestão financeira, gestão de ministérios, né? A própria pregação do domingo não é algo que a gente cria no domingo, é algo que ele é programado com no mínimo 1 ano de antecedência, as séries de mensagens, com base na leitura, na direção do Espírito Santo, nos mostrando para onde ir, para onde caminhar, quais são as
perguntas que estão sendo feitas pela sociedade. E aí, então, semanalmente, na terça-feira, começa a produção das mensagens. Então, a pessoa que vai pregar naquele domingo, na terça-feira pela manhã, ela já começa também a estudar, a se preparar. Esse final de semana em específico, a gente está iniciando uma série nova chamada A Falência das Famílias, né? Tem que ver que dia que vai ao ar, né? Nós estamos falando assim, mas vai É ao ar verdade, que dia? eu não sei que dia que vai ao ar. Semana que vem, então, provavelmente já vai ter começado Isso. a série Falência das Famílias. E o primeiro domingo a gente vai falar sobre feminismo, né? É um fator que gera a falência da família. Então, um dos fatores, a gente vai começar com ele. E quem vai pregar é a Keila, minha esposa. Então, na terça-feira ela começou a estudar. Ontem ela já passou a mensagem, eu já ouvi a mensagem que ela vai trazer. Fizemos alguns ajustes. Hoje de manhã ela já ajustou, passou de novo. A mensagem já está caminhando para os últimos detalhes. E na sexta-feira, então, a gente grava essa mensagem. Ela vai ao ar no domingo, gravada, editada em alta qualidade, com um olhar 100% voltado para a internet. Quem é o público da internet, quem é a persona que está participando ali. E no domingo ela vai, então, pregar com tranquilidade, segurança. Como é um conteúdo que já foi estudado e preparado, a chance de se falar uma besteira é mínima. A chance de se falar uma heresia é quase nula. Por quê? Porque ela se preparou, estudou, já houve ajuste, já houve um afinamento. Então, a gente tem muito mais segurança naquilo que está sendo ensinado e ministrado, né? E isso sem contar todo o preparo da comunicação, que a gente vai falar em outro episódio sobre o Ministério da Comunicação, como funciona, como constrói, né? Um dos episódios a gente vai falar sobre como se constrói uma série de mensagens. A gente recebe muitos pedidos, ainda hoje eu já recebi alguns pedidos sobre, tem como passar aí a última série de mensagens pra gente fazer aqui na igreja, as artes, o conteúdo, tudo. Então, existe um processo de construção, a gente vai ensinar também, compartilhar um pouco do que a gente tá fazendo. A ideia desse podcast hoje era apenas te estimular, né? Incendiar você, incentivar você a construir algo com excelência, porque a excelência honra aos céus, a excelência honra a Deus, e que você possa se preparar para viver aí os melhores dias e anos da vida de vocês, dos ministérios de vocês. Samuel, obrigado pela participação. Augusto, obrigado pela participação. Estou muito feliz de ver o crescimento de vocês, né? Samuel, um cara que não gostava de vir durante a semana, agora tá aí todo dia, né? Trabalhando bastante, né, Samuel? Amanhã, tarde e noite, praticamente. Amanhã, tarde e noite. A gente praticamente visita a nossa casa. Mora na igreja. Né? E mora na igreja. Mas a gente ama estar aqui. De fato, é Quando sensacional. eu tive que mudar de casa do internato pro apartamento, os meninos falam, mano, você paga aluguel só pra deixar suas roupas aqui, né? A bolsa. Não, porque muitas vezes, quando tinha culto de quinta também, à noite, online, que a gente faz online, nosso culto de quinta, às vezes, aí eu dormia na casa daquela pessoa. E no outro Nessa dia época você morava nas nossas casas. Cada dia era casa de um. Então eu pagava aluguel pra deixar o guarda-roupa lá. Mas é bonito ver esse processo, assim, eu vejo muito nitidamente, inclusive em vocês, né? O que a gente tá pregando e ensinando aqui não é teoria, vocês são frutos disso, né? Lembro da chegada do Augusto na igreja, a vivência dos processos, né? As fases, hoje tá aqui, tá exercendo o ministério. Então, sim, é bonito ver isso em vocês. Augusto também era um cara que não gostava muito de trabalhar, ele gostava de ficar na praça fazendo origami, miçanga, macramê. Então, todo momento que às vezes eu dava foto do Augusto, eu olhava na janela, Tava lá, ele tava ali na praça. Eu gostava tanto da praça que eu vim pra igreja, que é na praça. Que é na praça, né? Hoje tá aqui trabalhando e exercendo o ministério. Acho que os meninos de Montes Claros devem ver eu falando esse negócio, falando assim, beleza, você vai voltar aqui. Um dia eu conto pra vocês tudo que ele fala de Montes Claros. Não, Montes Claros é maravilhoso, eu amo Montes Claros, não é quente. Tô brincando, é brincadeira, ele ama mesmo. Mas é muito bonito ver todo esse crescimento na vida de vocês, tudo que Deus tá fazendo, né? E onde Deus vai levar, e que a vida de vocês e a história de vocês inspire outros também a se entregar e viver o processo, porque vale a pena. É a né? melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Vale a pena. Só fala isso. Então, Deus abençoe, grande abraço, segue a gente aí no Spotify, assina o nosso canal. No YouTube, como é que faz, Samuel? No YouTube você escreve PIBBH,
Entra lá, se inscreve. Agora ativa tem o outro sininho. também. A gente tem mais 2. Você achou que eu esqueci? Não. Falou o ponto falando. Meus amiguinhos, você pode acessar lá a Turma do Pibinho, que é o legal. nosso canal do Novo Ministério Infantil. canal, né, voltado É. para as crianças, e tem mais um. E tem o nosso Catedral Cast. Que a gente é tá o canal. começando agora o canal do Catedral Cast. Você Então, pode se inscreva aqui no PibBH, mas já entra aí agora, Turma do Pibinho e Catedral Cast. Se inscreva lá também para você ficar por dentro e receber em primeira mão tudo que vai Conteúdo de acontecer. altíssima qualidade. E Augusto, o que eles não podem deixar de fazer? Pegar esse link e fazer o quê? Tem que compartilhar com o maior número de pessoas possível. Né? Você também tem que curtir, porque quando você curte, você está dizendo pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Mas nós vamos pedir uma coisa especial. Boa. Deixa um comentário falando o que você achou. Fala aí se você gostou, se não, se você concorda, se você queria acrescentar alguma coisa também. Vamos Deixa fazer um uma comentário. enquete pro Instagram. Vamos fazer Boa, uma enquete boa, pro Instagram de interação. Caraca, me tráfico de Sugere vai, aí, cabuloso. sugere aí, Vamos Augusto. pro Você que é Instagram? bom, é. Como assim? Mas eu não entendi. Uma Instagram. enquete de interação sobre tudo que a gente Isso. conversou aqui. Sobre tudo que você fazer. Beleza. Quem sabe faz Ao vivo! Vai, Vamos Samuel. lá! Não. Travou, Eu tela não, azul. eu não me Tela comprometi azul, a isso. Tela azul! Eu vou. Deu Tá tela bom, azul. vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Você que tá ouvindo esse episódio aí, já sugere pra gente algo que você gostaria que a gente conversasse nos verdade. próximos. Nas próximas semanas. Nunca vi Legal. vocês falando sobre esse assunto. Queria ouvir vocês falando sobre Legal, esse assunto. boa. Sugere aí pra gente no Instagram também. Como o Augusto falou, manda pros seus líderes de igreja, pros grupos de igreja que você conhece, pra gente poder fomentar, incentivar e ajudar. Inclusive, a gente se coloca à disposição, se É você é de verdade. alguma igreja que ajuda, conta com a gente. O que a gente puder repartir, a gente tá aqui pra E é abençoar. muito legal, só um testemunho sobre isso. Meu pai já tá implantando lá na igreja essa questão ministerial de pastores. Que legal, olha Né? que Porque bênção. antes era só ele, né? E ele falou, tô fazendo aí igual o pastor Juan faz agora. como você disse. E é uma bênção, a igreja tá viva, a Que igreja tá legal. abençoando. Cara, muito bacana. Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe vocês. Até Valeu. semana Até que mais, vem. pessoal. Tchau, tchau.